Bom dia a todos. Hoje, 18 de fevereiro de 2022, na presença dos vereadores Cláudio Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Elcio Soares Bueno, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fonte, Meraildes Aparecida da Silva, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigo da Silva, o Emerson Pereira Nascimento e o Guilherme de Oliveira. Às 9h03, com as bênçãos de Deus, declaro aberta a quarta sessão ordinária da 8ª legislatura desta Casa de Leis. Convido o vereador Jorge Luiz para fazer a leitura bíblica. Meu filho, se entrardes para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha o teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus e espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento de tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor a Ele até na velhice. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido a todos para fazer a leitura do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bom dia a todos presentes. Quero saudar todos os meus pais, senhoras e senhores, funcionários desta casa, os assessores contábeis e jurídicos e os prestadores de serviço. Recomendo o uso de um mastigel e higienização com as mãos. Para o grande expediente em pauta, peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata de sessão ordinária de número 03, de 17 de fevereiro de 2022. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a presidente dessa casa, a vereadora Imantânia, e assim respeitosamente eu cumprimento os demais vereadores. Quero cumprimentar os valorosos servidores dessa Casa de Leis, cumprimentar a imprensa municipal, Rádio Vitória FM, Agito Cocal, Jornal 3 de Julho, e quero cumprimentar de forma especial as pessoas que nos assistem pelo meio de comunicação dessa Casa de Leis. Tenham todos um dia abençoado. Ata número 3/22, de 17 de fevereiro de 2022. Terceira sessão ordinária. Ao 16º dia do mês de fevereiro do ano de 2022, na Câmara Municipal com sede na Avenida Comercial, quadra 26, lote 17, nessa cidade de Cocalzinho de Goiás, Estado de Goiás, reuniu-se em sua terceira sessão ordinária da 8ª legislatura, no horário regimental de 10h30. A senhora presidente, com a bênção de Deus, declarou aberta a 30ª sessão ordinária, confirmando a presença dos seguintes vereadores: Cláudio Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Elcio Soares Bueno, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fontes, Meraildes Aparecida da Silva, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, o Emerson Pereira Nascimento e o William de Oliveira. Em seguida, a senhora presidente convidou o vereador Francisco Pereira Madureira para fazer a leitura da Bíblia. Logo após a leitura da Bíblia, convidou a todos a fazerem a oração do Pai Nosso. Na sequência, a senhora presidente cumprimentou a todos e convidou o primeiro secretário, Emerson Pereira Nascimento, para fazer a leitura do expediente em pauta. Leitura da ata número 2, de 2022, de 16 de fevereiro de 2022, segunda sessão ordinária. A ata foi discutida, votada e aprovada por unanimidade.
Leitura da indicação número 001 de 2022, de autoria do vereador Jorge Luiz Alves de Fontes, que indica ao prefeito municipal a criação de medidas para controle da população de cães nas ruas e proliferação de zoonose no município de Cocalzinho de Goiás. A presidente informou que a indicação será discutida e votada na sessão seguinte. Leitura do ofício número 003 de 2022, de autoria do vereador Elcio Soares Bueno, de Jorge Luiz Alves de Fontes e de Miraildes Aparecido da Silva, que reitera a indicação do líder e vice-líder de bancada de oposição, que mantém-se o vereador Elcio Soares Bueno e Jorge Luiz Alves de Fontes como líder e vice-líder de bancada de oposição, respectivamente, pela ordem. O vereador Edmar Bezerra, da posição de líder de governo, escolheu e colocou o governo à disposição da bancada de oposição. Pela ordem, o vereador Elcio Soares Bueno agradeceu o líder de governo e reconhece. Para o grande expediente não houve escrito nada mais para discutir com as bênçãos de Deus às 10 horas e 56 minutos. A senhora presidente encerrou a sessão, convocando todos os presentes para a próxima sessão do dia 18 de fevereiro de 2022, no horário regimental de 9 horas. E para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinado por todos os vereadores presentes. E convém ressaltar que a sessão foi gravada em vídeo e áudio na íntegra e está disponível no site www.câmaradecocalzinho.gov.br e link da TV Câmara no YouTube e canal no Facebook, Cocalzinho de Goiás, dia 17 de fevereiro de 2022. A ata está em discussão. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. É o primeiro secretário que passa a leitura da emenda da indicação de número 001/2022. Vereador Jorge Luiz Alves de Fontes. Demais vereadores. Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, indicação número 001 de 2022, do vereador Jorge Luiz Alves de Fontes, do PTB, Cocalzinho de Goiás, 10 de fevereiro de 2022. Indica ao prefeito municipal a criação de medidas para controle de população de cães nas ruas e a proliferação de zoonose no município de Cocalzinho de Goiás. Com a palavra, o autor Jorge Luiz. Senhora presidente, quero dar-lhe um bom dia, assim também aos meus companheiros vereadores, cumprimentar a nossa população que nos acompanham pelos meios de comunicações, funcionários desta casa. Senhora presidente, apresentei essa indicação tendo firme a ideia de que nunca antes foi necessário, depois desse período pandêmico, cuidar da saúde e fazer um trabalho preventivo. E diante disso, como é a obrigação do vereador sugerir, indicar ao executivo que se tome providência a uma devida realidade, fiz então essa indicação aí, pedindo ao prefeito que tome providências sobre o grande crescimento que nós estamos tendo de cães nas ruas da nossa cidade. E apresentei aí, senhora presidente, alguns argumentos. O primeiro deles foi as várias queixas que já tive de ataques a pessoas da nossa população. Então, esse considero um dos argumentos graves. Outro argumento é a questão do trânsito. Devido ao excesso de cachorros nas nossas ruas, o trânsito fica comprometido, podendo vir acarretar acidentes. Outra situação é a questão daqueles cachorros que apresentam algum tipo de moléstia, algum tipo de doença. Isso coloca em risco a saúde da nossa população. Esses dias, na porta do Colégio Estadual Senador José Hermílio de Moraes, eu pude contar cerca
de 10 cachorros em frente à escola. Isso é muito grave. Pode ser que a gente pense assim, a gente tem mais assuntos importantes para resolver, mas esse excesso de animais nas ruas pode acarretar problemas sérios para nós, principalmente em relação à saúde. São cachorros com sarna, cachorros aí com doenças desconhecidas, e que isso coloca em risco a saúde da nossa população. Então apresentei algumas sugestões. Uma delas, senhores vereadores, a implantação da campanha de castração, porque muitos desses cachorros de ruas são crias dos cachorros que muitas vezes têm um proprietário, mas que aí depois, quando se reproduzem, não tem condição de ficar com essa quantidade de animais, e aí muitas vezes solta pelas ruas, ou então deixa sair e ali vira um cachorro de rua. Então, uma das sugestões ao executivo é a campanha de castração. E também buscar parcerias, uma vez que nós não temos abrigos para acolher esses animais de rua dentro do nosso município. Alguns municípios mais estruturados já têm, mas nós, como não temos, e vejo no momento que nós temos outras prioridades, em vez de criar um canil municipal, a gente tem outras prioridades que precisam ser atendidas com maior seriedade. Então, que busque parcerias com municípios que têm essa estrutura para que possam acolher esses animais para ficarem ali à espera de um dono, ficam dispostos para a doação. Também a questão do órgão pertinente é que se cuide, que tenha um trabalho atento de fiscalização para esses cachorros que apresentam algum tipo de moléstia. Isso é muito sério. Existem doenças para seres humanos e pode colocar aí a saúde do nosso povo em risco. Então, se fosse algo corriqueiro, que a gente vê uma vez ou outra, senhora presidente, eu não mencionaria nem faria uma proposição dessa natureza aqui nessa casa. Mas tudo aquilo que eu apresento aqui é o que o povo vai me passando, é o que eu vou percebendo, e a gente precisa então tomar uma providência. Essa situação está chegando a um nível muito elevado e pode nos expor a vários riscos, assim como eu apresentei. Então peço aos senhores vereadores que votem favorável nessa indicação e nos ajudem a cobrar do chefe do executivo uma postura sobre essa realidade que nós enfrentamos aí quanto aos animais de rua. Muito obrigado, senhora presidente. A indicação está em discussão. O vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pode ser presente. A ordem, vereador Elcio. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, sim, cumprimento todos os meus pares, aproveito nossos meios de comunicação que são de forma responsável para saudar a todos os nossos seguidores do site Agita Cocal e dos outros meios de comunicações que servem a essa casa. Desde a pertinência da indicação do excelentíssimo vereador Jorge, nós aqui no nosso município já sofremos tanto com outros tipos de animais e chegou um ponto do poder público destinar recursos e colocar pessoas responsáveis. Hoje é o senhor Juarez que faz o trabalho de recolhimento de animais, gado, nos logradouros públicos, dando aos condutores, aos munícipes, aos contribuintes maior segurança. E os cães, eles provocam vários tipos de agressões à população. É a coleta do lixo doméstico, embora esteja em lixeira, mas minutos antes do caminhão compactor de lixo passar, os funcionários têm o hábito de sair reunindo um número maior de sacola, de volumes, para facilitar o trabalho, e os cães vêm logo na sequência, rompendo a embalagem, deixando lixo espalhado pela rua. Também nas agressões com motoqueiros, com os fiéis
e vão e voltam aos seus templos religiosos. Sem contar que assim como o rebanho hoje e as tropas tornaram alvo do poder público, então chegou a hora do poder público também tomar a sua responsabilidade com a matilha. Sabemos nós que ela cresce dia após dia. Imaginou à frente de uma escola onde tem crianças que descem do seu transporte e vão rápido para as salas, e o cachorro, o animal feroz, ele entende que a presa, ao acelerar diante de si, ele está oferecendo perigo, e a função deles é se defender. E aí você não tem o controle se aquela fera, se aquele cão é vacinado, qual tipo de perigo que ele oferece também através da sua mordida a quem ele ataca. Chegou em boa hora, podem contar com o vereador que vos fala e parabenizo pela proposição. A indicação está em discussão. O vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pela ordem, vereadora Neida. Bom dia a todos. Cumprimento a presidente Irmã Tânia, assim cumprimento vários servidores dessa casa, educação, a toda a população de Cocalzinho, meu bom dia. Essa indicação do vereador Jorge, eu achei ela muito pertinente, porque a gente só vê o aumento dos cachorros, né, em Cocalzinho, oferecendo perigo. Sabemos que tem que tomar providência, porque devido, assim, eu vejo quando eu estou fazendo a caminhada ali no ginásio, muitos cachorros de manhã, na feira também muitos cachorros. Então eu acho assim, primeiro tinha a carrocinha que vinha e pegava os cachorros, né? Dava bastante, agora não pode mais. Então que seja tomada outras providências. Eu apoio você nessa indicação, vereador Jorge. A indicação está em discussão. O vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Senhoras e senhores vereadores, senhora presidente, faço uso da palavra para parabenizar o vereador Jorge pela proposição dessa importante indicação. Repasso que o fato noticiado pelos nobres vereadores que me antecederam vem de encontro ao que está acontecendo também no distrito de Edilândia, Girassol. A gente tem também uma grande quantidade de animais, tanto cães e gatos, em situação de rua, né? E isso pode estar proliferando a situação de doença. Então é muito válida a preocupação do nobre vereador, já parabenizo a propositura e me coloco à disposição para somar forças para que essa propositura possa chegar ao Poder Executivo e de fato seja executada. Parabéns, vereador, senhoras e senhores vereadores, esses são meu posicionamento. A ação está em discussão. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pela ordem, vereador Deck. Senhor presidente, só para parabenizar o vereador Jorge também e dizer que realmente a necessidade disso é muito grande, não é de hoje não, de tempos atrás. Na semana passada, eu estive quase um cachorro do me morde. Se eu não tivesse dado um de macho mesmo, ele tinha mordido. O trem foi feio. Ele avançava em mim e eu não tinha uma pedra para jogar nele, não tinha um canivete para furar ele. E o trem foi feio. Então, assim, a gente vê esses cachorros na rua aí, a gente entende que tem muita gente que cria cachorro, não tem condições nem de tratar do cachorro, tem que soltar o cachorro para a rua, para comer as lixas, as coisas na rua. Mas a gente tem que tomar uma atitude aqui, porque cachorro, quem quer criar, tem que criar dentro do quintal fechado. Porque, além de mim, eu tive relato dessa região ali para baixo de casa, que esse cachorro já atacou criança, já atacou idosos lá. O Nenê mesmo, que é motorista da prefeitura, me disse que esses dias para trás, se não é ele, o cachorro tinha pegado uma idosa lá. Então a gente tem que ver mesmo. Parabéns, vereador Jorge, pela sua indicação e conte comigo. A ação está em discussão. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação. O vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Não havendo manifestação, declaro aprovada a indicação do vereador Jorge Luiz Alves de Fonte e os demais vereadores.
Neste momento, peço o primeiro secretário que faça a leitura do ofício 001/2022 do parecer jurídico desta Casa de Leis. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ofício número 01 de 2022, bancada de oposição, Cocalzinho de Goiás, 15 de fevereiro de 2022. Excelentíssima Senhora Sebastiana Ferreira da Costa, presidente da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás. Assunto: solicitação de anulação. Excelentíssima Presidente, ao cumprimentar na oportunidade, elevo votos em consideração e argumento abaixo. Primeiro, inexistência de documento de registro de reunião realizada na sala de comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, a qual foram votados os membros das comissões e seus respectivos votos e votantes. Ponto 2. Contradição do voto, uma vez que tivemos um parlamentar desta Casa que posicionou-se a favor de um vereador e na lista votada na sessão divergiu-se seu voto e interesse, causando dúvida e má interpretação no real ocorrido. Ausência de resposta da assessoria jurídica dessa Casa para possível impedimento de candidatura apresentada pelo vereador e líder de oposição quanto à possibilidade de nepotismo. O não cumprimento do rito da eleição elaborada pela de cédulas e documentos comprobatórios sobre a eleição das comissões permanentes para o ano de 2022, disposto no artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Sendo assim, solicitamos a anulação da eleição da composição permanente para o ano de 2022 e o devido trâmite providência quanto a referidos assuntos para que seja realizado um procedimento de maneira coesa e correta, seguindo os dispostos do artigo 44 do Regimento Interno, principalmente quanto aos documentos até o momento são inexistentes sobre a eleição da mesa diretora. Sala dos Vereadores da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, dia 15 de 2 de 2022. Respeitosamente, Elcio Soares Bueno, vereador do PTC, líder da oposição, Jorge Luiz Alves de Pontes, vereador do PTB, Eraísa Aparecida da Silva, vereadora do PTC. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ofício resposta número 01 de 2022, a bancada de oposição. Interessado, presidente do Poder Legislativo, parecer jurídico número 02 de 2022. Emenda parecer sobre a legalidade do ofício número 01 de 2022 da bancada de oposição que dispõe sobre a anulação da eleição das comissões permanentes para o ano de 2022 por não observância do artigo 44 e o rito desta Câmara Municipal e da outras providências. Primeiro, do relatório, a assessoria jurídica foi acionada a emitir parecer no que se refere à solicitação de anulação por desrespeito ao devido processo legal quanto a apontamentos feitos pelo ofício número 01 de 2022, que dispõe sobre a anulação da eleição das comissões permanentes para o ano de 2022, por meio da observância do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás e da outras providências. Conforme o parágrafo anterior apresentado, o ofício leva em consideração as seguintes quesitos. Primeiro, a inexistência de documentação de registro de reunião realizada na sala da sessão de voto. 3. A ausência da resposta da assessoria jurídica sobre a possibilidade de nepotismo. 4. O descumprimento do rito disposto no artigo 44 e RI da Câmara Municipal. Por conseguinte, o caso em tela foi encaminhado para sanar as dúvidas, bem como se está amparado pelo cordão de legalidade e viável para anulação. Respeitando os trâmites legais, em breve relato os fatos, passo a apreciação. 2. Do parecer 2.1 quanto à iniciativa. Analisando o ofício enviado à assessoria jurídica, vale dizer que este foi iniciado por alguns representantes constituídos legalmente pelo povo na condição de vereadores, por se tratar de uma preocupação quanto ao futuro dos atos políticos.
públicos. Ressalta que o ofício apresentado segue todos os parâmetros do regimento interno da Câmara Municipal e assim como que se dispõe o artigo 55, parágrafo 3º do mesmo. Portanto, quanto à iniciativa, esse ofício está calçado de validade. Passando então a analisar quanto à possibilidade do procedimento a ser apreciado com eficácia. 2.2 quanto à legalidade. Quanto ao primeiro item contido no ofício mencionado, convém explanar que, em comum em vários municípios goianos, fazer reuniões antes das eleições das comissões, dora antes se trata de um ato interno informal, a qual se pendura por décadas sem necessidade de ata. Quanto ao item segundo, contido no ofício mencionado, se entende que qualquer divergência de voto é mera questão de opinião dos membros votantes, devendo prevalecer a opinião exalada em plenário, vista que cada um detém o seu direito e livre escolha garantido pelo artigo 5º da Constituição de 1988. Quanto ao item terceiro, contido no ofício mencionado, se estende que o nepotismo só é um presente quando nomear, contrata ou fornece, em seu mais parecer deste feito, não há entendimento consolidado sobre o nepotismo quando o suposto consanguíneo já está investido do cargo por mérito próprio ou quanto a uma hierarquia de mandantes formulada inconsistentemente. Neste presente caso, não estende a haver qualquer impedimento legal quanto ao caso estudado. Quanto ao item do 4, contido o ofício mencionado, se estende que o fato só item primeiro ser o fator corriqueiro em todo o estado de Goiás e o cumprimento do disposto do artigo 44 do regimento interno da Câmara Municipal sempre foi espontâneo e, no entanto, estende que houve violação do cumprimento do rito estabelecido. Posto foram levados em consideração o disposto do regimento interno da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, constitui-se em federação súmula vinculante número 13 do STF, assim quanto à legalidade do ofício número 002, esse segue a diretriz e merece observação nos quesitos de anulação da votação. Portanto, é compreensível seguir o disposto no artigo 43 e 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás. Institui-se, assim, uma nova eleição, seguindo os trâmites do artigo mencionado. Desta feita, entende que merece prosperar o pedido de cancelamento da votação da formação das comissões desta Casa de Leis do ano de 2022, para que esta seja feita evitando confusão, buscando ainda mais transparência no ato conforme estabelecido no regimento interno. Diante dos postos, sugiro uma nova votação que seja feita para a substituição daquelas da primeira sessão, revogando os atos praticados em plenário, sendo que a nova eleição deverá desconsiderar a anterior feita, devendo seguir os seguintes ritos: a abertura de uma votação das 5 comissões na ordem estabelecida no artigo 43. B. A abertura de votação para a substituição das cédulas por votação oral, suprimindo a necessidade de cédula, haja vista que o disposto no parágrafo 1º, artigo 44, não leva em consideração a gravação de mídia utilizado atualmente pela Câmara. C. A leitura das ressalvas prevista no parágrafo 2º, artigo 44. D. Ciência da retificação do ato praticado na primeira sessão, eleição, prevista no parágrafo 3º do artigo 44. E.
da votação das vagas individualmente, uma por vez, encerrado todas as votações. F. A presidência dará ciência do prazo de 5 dias para que as comissões eleitas apontem os cargos de presidente, primeiro e segundo secretário, e assim como a deliberar sobre os dias de reuniões e atenda ao disposto do artigo 45 do mesmo diploma legal. Sendo assim, o que se refere ao parecer jurídico, destaco que ele visa responder às dúvidas quanto ao ofício número 01 de 2022, para que todos os atos sejam calçados de legalidade. 3. Da conclusão. Ressalta que essa assessoria tem seu entendimento base no disposto típico acima, a qual foi comentado e explicado anteriormente com base no artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, para tanto pretende ter sanado a dúvida ora levantada e informado que o conteúdo das leis e dos artigos que versam sobre o assunto. Posso que a presidência dessa casa sugeriu este rito costumeiro que vários vereadores já passaram, mas como a dúvida suscitada, orientação por correção do ato e a opinião exalada no parecer não possui cordão de força vinculante, podendo ser ou não acatado. Este parecer, salvo o meu juízo, esta assessoria está à inteira disposição para qualquer questionamento. O parecer é referencial. Nada mais para acrescentar no momento. Cocalzinho de Goiás, 18 de fevereiro de 2022. Tiago Monteiro de Souza, assessor jurídico. Luan Oliveira Rocha, assessor jurídico. Após a leitura, eu coloco o parecer jurídico em votação. Vereador que for contra se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Claro, o parecer jurídico aprovado para anulação da formação das comissões permanentes realizada dia 15 de fevereiro de 2020. Sendo assim, solicito que seja feita a votação das comissões permanentes do molde do parecer jurídico. Assim sendo, suspenda a sessão por 5 minutos para que a administração da casa providencie todos que for necessário para a votação da formação das comissões permanentes da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, conforme aprovado o parecer jurídico. Início, voltamos com a nossa programação de hoje. Composição da Comissão de Construção, Justiça e Redação, CCJR. Neste momento, solicito que se manifestem os vereadores que queiram ocupar a primeira vaga da Comissão de Construção, Justiça e Redação, CCJR. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereadora Cláudia. Assim, cumprimento a senhora presidente, cumprimento todos os vereadores, todos os munícipes, todos os meios de comunicação, com todos com bom dia. Senhora presidente, eu tenho interesse na primeira vaga. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Elcio. Também tem interesse em estar na CCJ na primeira vaga. Mais alguém? Manifestaram-se os vereadores vereadora Cláudia Gomes, Cláudia Gomes e Elcio Soares Bueno. Estão colocando em votação. Como vota a vereadora Cláudia Gomes de Souza? Como vota o vereador Elcio Soares Bueno? Como vota o vereador Edmar Bezerra?
Como vota o vereador Francisco Pereira Madureira? Como vota o vereador Jorge Luiz Alves de Fonte? Como vota o vereador Meraildes Aparecida? Como vota o vereador Robson? Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador o Emerson? Como vota o vereador William? Uhum. 6 e... Declaro aprovada com 7 votos a vereadora Cláudia Gomes de Souza. Primeiro membro. Composição da Comissão de Construção, Justiça e Redação, CCJR. Neste momento, solicito que se manifesta os vereadores que queiram compor a segunda vaga da Comissão de Construção, Justiça e Redação do CCJR. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Jorge. Eu tenho interesse em me candidatar. Pela ordem, Robson. Eu, vereador Robson Castro, gostaria de participar dessa comissão e contribuir no que for possível para que essa comissão seja um sucesso. Mais alguém? Como vota a vereadora Cláudia Gomes? Como vota o vereador Elcio Soares? Como vota a vereadora Edmar Bezerra? Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge Luiz? Como vota a vereadora Meraildes? Como vota o vereador Robson de Castro? Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador Emerson? Como vota o vereador William? Sete a 3. Membro da comissão. 7 votos. Declaro aprovada com 7 votos a 3. A redação, o voto do segundo membro de Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJR. Composição da Comissão de Construção, Justiça e Redação do CCJR. Neste momento, solicito que se manifesta os vereadores que queiram se comparecer na terceira vaga da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhora presidente, eu tenho interesse também. Mais alguma pessoa? Os vereadores? Como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Edmar? Como vota o vereador Elcio? Elcio Manim. Como vota o vereador Francisco Pereira Madureira? Como vota o vereador Jorge Luiz? Como vota o vereador Meraildes? Como vota o vereador Robson? Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador Emerson? Como vota o vereador William? Declaro aprovada com 7 votos a terceira membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJR. Vereador Deca, Valdeir. Está composta a Comissão da Constituição e Justiça e Redação, RCG, a CGC, pela vereadores Cláudia Gomes, Robson e Valdeir. Vereador que quiser se manifestar pela ordem? Não havendo manifestação, declaro aprovada a Comissão de Constituição e Justiça da Redação, CCJ, para o ano de 2022. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador.
Ao entendimento do novo documento, fica composto, então, que a excelentíssima vereadora Cláudia foi eleita presidente da comissão de CCJ, ou eles vão fazer uma eleição entre eles para eleger o presidente, primeiro e segundo secretário, ou nós vamos seguir a normativa do artigo 44. Ela já tornou a presidente da comissão, ao ser votada em primeiro lugar? Essa é a pergunta? Nós vamos seguir o rito. Ela, primeira presidente, Rob, segundo, e Deca, o terceiro? Peço ao primeiro secretário que dá a justificação aí. Por determinação da presidência, passa a ler o rito. O que é disposto no rito aprovado nessa sessão, a presidente dará ciência do prazo de 5 dias para que a comissão eleita aponte os cargos de presidente, primeiro secretário e segundo secretário, assim como delibere sobre os dias de reuniões, atendendo ao disposto do artigo 45 do mesmo diploma legal. Ao excelentíssimo vereador Emerson, muito obrigado pelo esclarecimento e também pela assessoria jurídica, pela belíssima interpretação. Muito obrigado. Artigo 45. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Composição da Comissão de Finanças e Orçamento do CFO. Neste momento, solicito que se manifesta os vereadores que queiram compor a primeira vaga da Comissão de Finanças e Orçamento, CFO. Meire e Jorge. Meire e Jorge. Eu vou deixar o áudio. Não. Meire, você não entendeu. Você desistiu? E o William e Jorge. Não. Tá interesse? É só o William? Então, é só o William? Não vou. Está confirmado só o vereador William? Passamos para a votação. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Elcio Soares? Como vota o vereador Edmar? Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Como vota a vereadora Meraildes? Como vota o vereador Robson? Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador Emerson? Como vota o vereador William? 10 votos favoráveis ao vereador William. Não havendo... Primeira vaga. A segunda vaga. Declaro aprovada a primeira vaga, William, né? Composição da Comissão de Finanças e Orçamento, FCO. Segunda, né? Neste momento, solicito que se manifesta o vereador que queira compor a segunda vaga da Comissão de Finanças e Orçamento, CFCO. E quem? Chico Mota e a Meire. Mais alguém quer manifestar? Dois.
votação. Como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Elson? Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Como vota a vereadora Meraildes? Como vota o vereador Robson? Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador Emerson? Como vota o vereador William? Né? Eleito vereador Chico Mota. 7 votos. Com 3, né? Composição da Comissão de Finanças e Orçamento, FCO. Neste momento, solicito que se manifesta os vereadores que queiram compor a terceira vaga da Comissão de Finanças e Orçamento. CC. Miraildes. Mais alguém? Só a vereadora Meira. Como vota o vereador Cláudio? Como vota o vereador Edmar? Como vota o vereador Elson? Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Como vota a vereadora Meiraildes? Como vota o vereador Robson? Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador Emerson? Como vota o vereador William? 10 votos favoráveis à vereadora Meira. A terceira. Coloca. Está composta a mesa vereador William, Chico Mota e Meiraildes. Não, não é aqui não, do outro lado. Composta, declaro aprovada, composta a Comissão de Finanças e Orçamento, FCO, para o ano 2022. Cadê a outra folha? Mesmo rito, composição da Comissão de Cultura e Assistência Social, CCAS. Não. Obras. É porque está aqui, eu li. Obras. É porque ele pegou e me deu errado aqui. Composição da Comissão de Obras e Serviço Público, COSP. Neste momento, solicito que se manifestem os vereadores que queiram compor a primeira vaga da Comissão de Obras e Serviço Público, COSP. Mais alguém? Tem mais alguém, gente? Dos vereadores que quer compor essa vaga? Criação e obras? Pode passar? Como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Elson? Como vota o vereador Edmar? Como vota o vereador Francisco? O Chico, né? Como vota o vereador Jorge? Como vota a vereadora Meire? Como vota o vereador Robson? Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador Emerson? Como vota o vereador William? Eleito com 10 votos pela primeira vaga. Francisco Pereira Madureira. Composição da Comissão de Obras e Serviços Públicos, CCOSP. Neste momento, solicito se manifestar o vereador que quiser se compor a segunda vaga de Comissão de Obras e Serviço Público.
Mais alguém? Como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Elson? Como vota o vereador Edmar? Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Como vota a vereadora Meraildes? Como vota o vereador Robson de Castro? Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador Emerson? Como vota o vereador William? 7-3. Robson eleito como segundo membro. Composição da comissão. Composição da Comissão de Obras e Serviços Públicos, CCOS. Neste momento, solicito que se manifesta os vereadores que queiram compor a terceira vaga da Comissão Obras e Serviços Públicos. Mais alguém? Como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Edmar? Como vota o vereador Elson? Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Como vota a vereadora Meraildes? Como vota o vereador Robson? Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador Emerson? Como vota o vereador William? Não vai votar no Senado? Declaro aprovada com 10 votos. Terceiro membro da Comissão de Obras e Serviços Públicos, o vereador William. Ficou 10, não. Ficou o Chico primeiro, Rob segundo e o William terceiro. Comissão de Cultura e Assistência Social, CCAS. Neste momento, solicito que se manifesta o vereador que queira compor a primeira vaga da Comissão de Cultura e Assistência Social, CCAS. Eu tenho interesse, presidente. Cláudia e Jorge. Tem vereador que quer mais participar, não? Mais alguém? Jorge e a... Como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Elson? Como vota o vereador Edmar? Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge Luiz? Como vota a vereadora Meraildes? Como vota o vereador Robson de Castro? Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador Emerson? Como vota o vereador William? Declaro-se eleita a Cláudia com 7 votos. Composição da Comissão de Cultura e Assistência Social. Neste momento, solicito que se manifeste os vereadores que queiram compor a segunda vaga da Comissão de Cultura e Assistência Social, CCAS. Não, o William não, é o Jorge ou o William? Jorge. E Francisco. Mais alguém? Como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Elson? Como vota o vereador Edmar? Como vota o vereador Francisco?
Como voto, vereador Jorge Luiz. Como voto, vereador Meraildes. Como voto, o vereador Robson. Como voto, o vereador Valdeir. Como voto, o vereador Emerson. Como voto, o vereador William. 7-3. Segundo membro, Francisco. Composição da Cultura e Assistência Social, CCAS. Neste momento, solicito que se manifesta o vereador que queira compor a terceira vaga da Comissão de Cultura e Assistência Social. Senhor presidente, eu gostaria de participar dessa comissão com a Cláudia Francisco e os meus pares assim concordarem. Mais alguém? Eu tenho interesse, senhor presidente. Mais alguém? Como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Edmar? Como vota o vereador Elcio? Vou votar no Maninho para não ficar muito sem graça, né? Porque o resultado já é unânime. Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Voto no vereador Elcio. Como vota a vereadora Meraildes? Como vota o vereador Robson? Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador Emerson? Como vota o vereador William? Vota 3, segundo membro, Jorge, Robson com 7 votos. Terceiro membro. Confirma que o regimento interno fala que pode participar de máximo 3. Então, o vereador Robson Costa e o vereador Chico Mota não podem mais participar de comissões. Certo. Qual o resto? Aí acabou? Cadê elas? Não, eu quero passar aqui com... Cadê as outras comunicações? Chico, pode falar. Pode falar. Para a ciência dos nobres parlamentares, nós temos 2 vereadores, o vereador Robson e a vereador William. Robson e Chico Mota, que segundo nosso regimento já não tem condição de participar de outras comissões, porque já foram eleitos para participar de 3 comissões. E temos também alguns vereadores que ainda não participam de comissões, e segundo determina o nosso regimento interno, deverá participar de, no mínimo, uma comissão. Composição da Comissão de Direitos Humanos, CDH. Neste momento, solicito que se manifesta os vereadores que queiram compor a primeira vaga da Comissão de Direitos Humanos, CDH. Mais alguém? Mais alguém? Como vota o vereador da Cláudia? Como vota o vereador Elson? Elson? Como vota o vereador Edmar? Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Como vota a vereadora Meraildes? Você tem a voto? Como vota o vereador Robson? Vou votar em Valdeir. Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador o Emerson? Como vota o vereador William?
Eleito com 9 votos. Vereador, primeira vaga. Qual deles? Dá uma pausa só para a gente ver. Não, pois é, ele que a pessoa tem que colocar o nome. Ele Não é colocou. obrigado ninguém colocar o nome, não. Continua a votação. Também gostaria, mas não posso. Vem pra cá, Rob, se eu pudesse. Os vereadores que não estão participando de nenhum, entra nessa daí, moço. Isso aqui agora, né? Nobres vereadores, passo a ler o artigo 43 das comissões permanentes, que são compostas por 5. Primeiro, Justiça e Redação. Segundo, Finanças e Orçamento. 3, Obras e Serviços Públicos. 4, Cultura e Assistência Social. 5º, Direitos Humanos. Parágrafo único. As comissões permanentes serão compostas por 3 vereadores de cada, com um mandato de 1 ano, sendo obrigatório ao vereador a participar em pelo menos uma, vedado permanecer em mais de 3. Quem tem interesse de compor a comissão é o primeiro? É o segundo meio de vaga de direitos humanos? É só primeiro, professor Ortega. A segunda, estou lendo a segunda. Neste momento, solicito que se manifesta o vereador que queira compor a segunda vaga da Comissão de Direitos Humanos, CDH. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Não, presidente, segundo a observância na leitura do regimento do novo secretário, e segundo o cálculo feito aqui por mim na súmula de resolução das votações, hora passadas, o nobre vereador Elcio Manin e o nobre vereador Jorge se sintam regimentalmente obrigados a participar dessas 2 vagas. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Jorge. Consulta com o assessor jurídico, porque esse fato diverge do que foi apresentado ontem. Eu já me candidatei por 3 vezes a uma vaga em uma comissão. E não fui eleito pelo voto, o que acontece, segundo o que o assessor jurídico nos informou ontem, que eu já cumpri a minha obrigação regimental. Suspenso por 2 minutos. Continuando, a segunda... Concorrendo à vaga de segunda vaga de Comissão de Direitos Humanos. Vereador William. E quem é o outro? Mais alguém?
Abra a votação para o William. Como voto, vereadora Cláudia. Como voto, vereador Elson. Como voto, vereador Edmar. Como voto, vereador Francisco. Como voto, vereador Jorge. Como voto, vereador Emeraildes. Como voto, vereador Robson. Como voto, vereador Valdeir. Como voto, vereador Emerson. Como voto, vereador William. Eleito com 10 votos. Segundo membro, vereador William. Terceiro agora, né? A composição da Comissão de Direitos Humanos, CDH, neste momento solicito que se manifesta o vereador que queira compor a terceira vaga da Comissão de Direitos Humanos. Mais alguém? Como vota a vereadora Cláudia? Como vota a vereadora Edmar? Como vota o vereador Elson? Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Como vota o vereador Meraildes? Como vota o vereador Robson? Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador Emerson? Como vota o vereador William? Com 10 votos, vereadora Cláudia eleita. Tem mais algum? Fazer a leitura da composição, você tem, né? Pede o primeiro secretário para fazer a leitura da composição das comissões. Peço o secretário que faça a leitura das composições. Qual que é essa? Justiça e Redação. A segunda? Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das composições. Passo a ler a Comissão Justiça e Redação, vereadora Cláudia Gomes de Souza, Robson Castro, vereador Deca, foram a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, composta dessa forma. Finanças e Orçamento foram compostas pelo vereador William, vereador Francisco Madureira e vereadora Meire. Obras e Serviços Públicos, Francisco Pereira Madureira, Robson Castro, William de Oliveira. Cultura e Assistência Social, vereadora Cláudia, vereador Francisco e vereador Robson Castro. Direitos Humanos, vereador Deca, vereador William e vereadora Cláudia Gomes. Como suscitado dúvida pelo nobre líder do governo, passo a ler novamente a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás. Constituição, Justiça e Redação, Cláudia Gomes, Robson Castro, Valdeir Rodrigues. Finanças e Orçamento, William de Oliveira, Francisco Pereira Madureira, Meiraildes Aparecido da Silva. Obras e Serviço Público, Francisco Pereira Madureira, Robson Castro da Silva e William de Oliveira. Cultura e Assistência Social, Cláudia Gomes,
Francisco Pereira Madureira, Robson Castro da Silva. Direitos Humanos, Valdeir Rodrigues, William de Oliveira e Cláudia Gomes. Declaro aprovada as comissões. Declaro aprovada e empossadas as comissões de permanência para 2022. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Jorge. Senhora presidente, gostaria aqui só de me dirigir à senhora, parabenizando pelo belíssimo trabalho à frente desta casa, também parabenizar a assessoria jurídica dessa casa pelo belo trabalho, pela coerência, e dizer, senhora presidente, que quem anda na lei não erra. E então, essa sessão de hoje é para mim um motivo de muita alegria, porque a gente viu um regimento sendo cumprido, a gente viu as coisas funcionando na forma da lei. E é assim que deve ser, em todos os âmbitos de um poder, seja ele o legislativo, seja ele o executivo, seja o judiciário. A lei é quem governa as nossas ações. Então, devemos procurar sempre mais aperfeiçoar o nosso regimento, que está bem defasado, e procurar caminhar dentro desse regimento. Porque, ressaltando mais uma vez, quem anda dentro da lei não tem o risco de errar, porque a lei vai nos conduzir. Então, diante disso, senhora presidente, parabenizo a senhora e parabenizo também a assessoria jurídica por essa atitude sábia, onde foi corrigido um erro a tempo. Muito obrigado, senhora presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, faço uso da palavra para parabenizar as comissões, ora constituídas, pedir a Deus que venha abençoar o trabalho de vocês, que dê bastante sabedoria e me colocar à disposição para qualquer dúvida e o que eu puder contribuir com as comissões. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Weber. Dispensando aqui os cumprimentos, hierarquia uma vez já feito, em outra fala a mim proposta e proferida, eu quero só reconhecer o enriquecimento dessa casa pelos nossos servidores, indiferente quais que seja a função por ele exercida, sempre o fez e se prepara a cada minuto para fazer com mais e mais perfeição. Desde que você coloca os pés aqui, daquela porta adentrando o nosso parlamento, você já é muito bem acolhido pelo primeiro servidor que te recebe, até o último a se dispersar. E isso faz com que o nosso parlamento consiga permanecer ou até mesmo subir cada vez mais nas suas aprovações por quem a interessa. Agora eu chego ao meu entendimento, o mais alto degrau dessa casa, que é a presidência. Quero aqui nesse momento parabenizá-la, senhora, por essas conduções, levando as nossas demandas aos nossos assessores, e eles prontamente nos recebem e nos qualificam cada vez mais diante da realidade. Inclusive, quando o excelentíssimo vereador Emerson, e primeiro secretário dessa casa, fazia a leitura do parecer jurídico, isso, de certa forma, acordou tudo com aquilo que nós vem propondo, vem discutindo, dando transparência e obedecendo cada vez mais à lei. E isso é simplesmente aqui
a narrativa, o rótulo de que o trabalho que essa casa trata. Hoje, como líder da bancada da oposição e derrotado em 3 tentativas em participar de comissão, eu não me sinto derrotado, muito pelo contrário. Eu só senti que pelos documentos eu não componho as comissões, mas isso não impede do vereador continuar fazendo o trabalho real, continuar fazendo o trabalho responsável que vem fazendo há anos nessa casa. E aos nossos representados aí fora, eu reafirmo o meu compromisso de estar ao seu lado, levando a você resultados de demandas. Porque foi constituído através do voto hoje verdadeiros vereadores para acompanhar e compor comissões de bastante relevância. E graças a Deus e ao povo eu consegui adquirir aqui dentro dessa casa um conhecimento, podendo ofertar a minha ajuda a cada um dos meus pares, dando opiniões, participando de demanda com vocês, visitando secretarias, porque ainda sou um parlamentar constituído pelo voto e pelas leis que a obriga. As comissões ainda serão compostas, naturalmente, nas reuniões vocês designam, né, quem é o relator e assim vai. Peço a vocês compreensão e me coloco à disposição de cada um de vocês, ao emitir os seus pareceres. Se caso entender que o vereador Elcio Manin podem adicionar algo na relatoria de vocês que venha atender o anseio da nossa sociedade, pode me convidar que estarei presente, assim como fiz em todos os dias de parlamentar nessa casa. Parabenizo os eleitos, os empossados nas comissões e reforço aqui o meu ombro amigo para o que der e vier. Estamos eleitos, temos mandato para trabalhar para o nosso município, para trabalhar para o povo. E é isso que o farei enquanto Deus e o povo me permitir. Muito obrigado. Senhora Presidente, pela ordem? Pela ordem, vereador Jorge. Eu gostaria só de fazer mais uma ressalva, senhora Presidente. Em primeiro lugar, me dirigindo ao povo, em agradecimento pela confiança dos vereadores que depositaram o voto em mim para 1 ano de mandato à frente da Comissão de Cultura e Assistência Social. Procurei fazer um bom trabalho, procurei ser parceiro do Executivo, de forma a nunca estar tentando diminuir, só contribuir. Não barrei nenhum projeto na presidência, pedi esclarecimento, fiz audiências públicas aqui nesta casa, convidei secretários, convidei vereadores. Então, tenho a consciência tranquila que hoje, legalmente, passo a presidência da Comissão de Cultura e Assistência Social para o próximo presidente, que ainda vai ser eleito entre os 3 que compõem a comissão, com muita tranquilidade e com a consciência de que fiz o meu trabalho. Hoje, fui candidato 3 vezes aqui, nas 2 comissões da qual eu fazia parte, e me dirijo à população do nosso município, que houve aqui a democracia, e nós sabemos que a democracia sempre vence, e não fui eleito para nenhuma dessas comissões. Então, fico fora das comissões permanentes nesse exercício do ano de 2022, mas quero ressaltar que continuo fazendo o meu trabalho com muito compromisso, porque a única coisa, 2 coisas, corrigido o que eu estou falando, que um vereador precisa para fazer o seu trabalho como legislador, em primeiro lugar é de Deus, e segundo de um mandato. E isso eu tenho. Então, continuo trabalhando a favor de vocês. É uma pena não participar de nenhuma comissão, mas me sinto muito feliz e muito satisfeito, e tenho certeza que seremos muito bem representados pelos eleitos aqui hoje nessa casa. Então, me dirijo a vocês, esclarecendo, hoje todos aqueles que quiserem, têm acesso,
como foi composta as comissões, quantos votos o vereador Jorge teve, com quantos votos ele perdeu. Então, está tudo gravado. Esse é o maior documento, foi feito em plena sessão, e eu estou muito satisfeito e agradeço mais uma vez pela confiança em mim, daqueles vereadores que me depositaram o voto, e espero continuar fazendo o meu trabalho e contribuindo pelo bem da nossa população. Muito obrigado a todos. Vou passar para o primeiro secretário que faça um reforço aí para as comissões que foram eleitas. Por determinação da presidência, passo a ler a advertência. A presidência dará 5 dias de prazo para que as comissões eleitas apontem os cargos de presidente, primeiro e segundo secretário, e assim como delibere sobre os dias de reuniões, atendendo o disposto do artigo 45 do mesmo diploma legal. Para o grande expediente, não há escrito. Nada mais para discutir, passamos para encerramento, com as bênçãos de Deus. Senhora presidente, a senhora me permite uma questão de ordem, agora não pedido pela ordem, uma questão de ordem de reconhecimento? A senhora me permite? Sim. Essa questão de ordem que eu peço é seguindo o nosso regimento, em consonância à lei orgânica, que eu fazia a leitura aqui em seu parágrafo, uma vez que o parlamentar pede pela ordem, ele tem que tratar de assunto voltado à pauta. E quando a questão de ordem é naquilo que está fora ou para reforçar o que está na ordem da casa. E é nesse sentido, é obedecendo o nosso regimento e a lei orgânica, que eu peço a questão de ordem. Justamente para me dirigir a palavra ao secretário da Casa, Santíssimo Vereador Emerson, que eu mesmo, vereador Elcio Manin, já cheguei a pedir várias vezes que Vossa Excelência reforçasse a leitura ou tirasse dúvida nas matérias ora encontrada, e Vossa Excelência, em todas as vezes, nos atendeu prontamente, com a mesma perfeição, com o mesmo tom de voz, com o mesmo respeito, e, acima de tudo, a qualidade de realmente um primeiro secretário. Ao conduzir o trabalho nessa plenária, Vossa Excelência, juntamente da mesa diretora, vem conduzindo de forma responsável e ordeira. Por isso, me permite impedir a questão de ordem aqui, para reconhecer a forma ordia que vem tratando essa casa e o nosso povo que deu o direito de estar aqui. Assim, peço a Deus que continue lhe dando saúde e qualificando cada vez mais o seu trabalho, porque quem ganha com isso não é só o vereador Emerson, é o parlamento todo e depois o povo que nos ofertou o direito de estar aqui representando, porque eles estão ao pé do rádio, em frente à TV Girassol, ou nos seus meios de comunicação, em especial o site Agita Cocal, acompanhando os nossos trabalhos e nos avaliando. Então, fica aqui o reconhecimento do vereador que vos fala. Uma casa ordeira, inclusive pela mesa diretora. E aos nossos servidores, os nossos assessores, que nós colocamos o ofício e prontamente acompanharam, fizeram. Quem ganhou hoje na obediência não foi um e nem outro, foi todos nós, foi o município, que o que nós fizemos ao colocar o ofício da bancada da oposição de número 01, datado em 15 de fevereiro de 2022, foi simplesmente para acompanhar a qualidade e o respeito que a mesa diretora tem. Nós pedimos para que sanasse um erro, foi sanado, e nesse momento não foi a bancada da oposição que foi atendida através do ofício ora por mim proferida. Foi todos nós, em especial o Parlamento de Cocalzinho de Goiás. Muito obrigado a vocês por ter esse conhecimento, aos nobres pares
por entender que a bancada da oposição está tratando com seriedade e com respeito os trabalhos a essa casa ofertada. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, faço uso da palavra para agradecer a fala do nobre vereador Elcio Manin e também levar essa fala dele aos nobres, valiosos servidores dessa Casa de Leis, nossa assessoria jurídica, contábil, e que seja costumeiro dessa casa. A gente tinha o costume de fazer daquela forma as comissões, agora passa a ter um rito, né? Isso graças ao trabalho valioso do nosso assessor contábil, jurídico, e também da firmeza da presidente dessa casa. Então, quero parabenizar a todos e que Deus continue abençoando o trabalho nosso. Com a bênção de Deus, às 10h58, declaro encerradas as sessões e convido a todos para a sessão de segunda-feira, 21/1/2002. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe a cada um.